O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 384. Roda dourada? O que é aquilo? Gilgamesh franziu a testa. Embora ele não entendesse completamente o seu significado, uma leve sensação de desconforto tomou conta dele instintivamente. Este assunto não está relacionado ao nosso contrato. Não tenho obrigação de explicar isso para você. O Deus Marcial disse brevemente a Gilgamesh. Ashoka, convoque a roda dourada imediatamente. O Deus Marcial ordenou novamente. Então. SSSS. Ashoka apareceu por trás da parede de gelo criada por Paitya. Com uma expressão serena, ele encarou o Deus Marcial e seus discípulos e começou a falar devagar. Esse comando é difícil de executar imediatamente. O que? Você está desafiando minha ordem. O olhar dos administradores está mais vigilante do que nunca. Se eu apressadamente colocar a roda dourada em movimento agora, a intervenção deles poderá levar ao fracasso. Pare com essa bobagem. Quanto mais o tempo passa, mais os administradores se concentrarão neste local. Agora é o momento perfeito. Ashoka, gire imediatamente. Se você continuar recusando, eu resolverei o problema com minhas próprias mãos. Os olhos do Deus Marcial brilharam vermelhos e uma aura carmesim surgiu de seu corpo. Quando esta aura se conectou com os armamentos flutuando como estrelas acima de Tuseong. Fua! O poder do Deus Marcial começou a se amplificar significativamente. Os armamentos reverberaram com uma luz carmesim escura, amplificando o poder do Deus Marcial. Isso é. Enquanto Gilgamesh tentava protestar, ao ver os armamentos, ele fechou a boca. Ele não colocou aqueles armamentos da constelação no céu apenas como uma comemoração, eles serviram como um meio direto de aumentar seu poder. Se ele exerce tanto poder, não há como vencer. À medida que a humanidade crescia e prosperava nas camadas inferiores, ele pensou que poderia reunir forças como uma constelação governante para eventualmente se opor ao Deus Marcial. Contudo, ao testemunhar o atual Deus Marcial, ele percebeu que seu julgamento estava errado. Se absorver apenas uma parte dos armamentos fornece tanto poder, então absorver todos os armamentos em Tuseong. Devo encontrar outra maneira de derrotar o Deus Marcial. Imerso em uma contemplação mais profunda ao ver outra camada do verdadeiro poder do Deus Marcial. Ashoka, enfrentando a aura rodopiante do Deus Marcial, olhou indiferentemente para o céu. Você sabia? As estrelas de Tuseong não aumentam em número já há algum tempo. Deus Marcial, embora os seus planos tenham sido eficazes até agora, eles atingiram agora um patamar de desenvolvimento. Ainda não é um platô. Mas nesse ritmo, precisaríamos girar a roda dourada indefinidamente. Você percebeu a estagnação e assim ajudou na evolução da humanidade, não foi? De fato, e percebi que os administradores só se abstiveram de intervir porque a humanidade estava no nível mais baixo. Na verdade, eles têm observado de perto este lugar. Os 3 administradores que apareceram no canal de Seong Ji-han. Green estava ativo e não foi surpresa para eles aparecerem. Mas para os administradores brancos e negros, era extremamente raro. Imediatamente após a humanidade se tornar uma raça de nível inferior, para eles aparecerem? Embora eles alegassem estar se concentrando em Seong Ji-han. A atenção dos administradores é uma formalidade. Na verdade, eles pretendem investigar Tuseong através de Seong Ji-han. Eles não podem investigar oficialmente aqui sem evidências. Você entende bem. Portanto, devemos ser cautelosos agora. Devemos esperar até que o olhar deles se desvie. Depois que um administrador começa a observar, ele não para. Eles examinarão persistentemente este lugar. Tudo deve ser reiniciado. Ainda não estamos totalmente preparados. Reiniciar? Reiniciar? Gilgamesh captou um termo sinistro do Deus Marcial. Gire a roda dourada. Assim reiniciando tudo. O que isto significa? Poderia ser. À medida que os olhos de Gilgamesh escurecerão. E se fizermos Sang Ji-han, os olhos do administrador, desaparecerem? Eliminá-lo como candidato à constelação apenas convidará a uma intervenção maior. E se o matarmos depois que ele se tornar uma constelação? Esse foi o plano inicial. No entanto, dado o olhar do administrador concedido a ele, não há necessidade de demora. E se ele morrer não pelas nossas mãos, mas por terceiros? Nossa! Na frente de Ashoka, chamas arderam. E dentro das radiantes chamas vermelhas, a forma de um enorme gigante apareceu. Com olhos vermelhos embutidos por todo o corpo, um gigante de tonalidade violeta. Apesar do corpo violeta, sua cabeça era de madeira. O dono do abismo. Será ele quem matará Seong Ji-han. Ele deve confrontar o dono do abismo? Sim, seus parentes são mantidos em cativeiro pelo dono do abismo. Também sugeri que se ele derrotasse o governante, eu forneceria informações sobre o Deus Marcial. Embora Ashoka tenha admitido vender suas informações, a aura do Deus Marcial tornou-se mais composta do que antes. O dono do abismo. Deus Marcial estava plenamente consciente de sua imensa força. Não importa o quanto Seong Ji-han tenha crescido, ele nunca poderia derrotar o dono do abismo. SSSS. A luz carmesim escura conectada aos armamentos da constelação desapareceu, reduzindo o poder do Deus Marcial ao seu nível anterior. Então, ele morrerá lutando contra o dono do abismo.
O olhar do administrador desaparecerá, dificultando a sua intervenção. Desta vez foi único com alguém como Seong Ji-han. Ashoka olhou para o céu. As estrelas de Tuseong não aumentariam novamente na próxima vez? Arriscar o perigo por recompensas maiores, é isso? De fato. O deus marcial olhou para Ashoka com olhos intensos e brilhantes. Embora uma aura avassaladora tenha surgido, fazendo Gilgamesh estremecer. Ashoka permaneceu composto, curvando-se levemente com um sorriso. Muito bem, mas só desta vez. Da próxima vez, não tolerarei tal insolência. Obrigado por seguir meu conselho. Embora eu queira selar você novamente, não é hora de desperdiçar energia. A forma do deus marcial começou a desaparecer. Mantenha silêncio como durante o selamento. Eu vou. Todos vocês, evitem ações precipitadas. Olhando particularmente para Gilgamesh, que franziu a testa para ele. O que você está planejando fazer? Vou bloquear a vigilância do administrador. SSS. O deus marcial desapareceu completamente. Ashoka observou silenciosamente onde ele desapareceu. Tempo, comprado. O deus marcial errante. Suspeito e excessivamente cauteloso, apesar de seu imenso poder. Alguém que usaria a roda dourada de reversão do tempo sobre uma variável menor. Convencer tal ser só conseguiu porque seu oponente era o dono do abismo. Será que Seong Ji-han superará as almas perdidas do Taiji? Ambíguo. Relembrando a espada Taiji desembainhada por Seong Ji-han. Embora apenas a alça tenha aparecido, ela mostrou potencial. Não, ninguém mais mostrou tal potencial. Será difícil que outro apareça. Desta vez, o fim deve ser visto. Enquanto ele contemplava profundamente. Etapa. 3 discípulos do deus marcial se aproximaram de Ashoka. A variável para ajudar Seong Ji-han. Os olhos de Ashoka os observaram cuidadosamente. Quem cativou sua atenção não foi nem Paitya nem Dongbeng Saki. Será ele. Gilgamesh, cujo moral diminuiu depois de testemunhar a força do deus marcial. Seong Ji-han ascende a Star League, trilhando continuamente um caminho sem precedentes. Espanto alienígena com a descida do administrador. Eye of Light, desmascarou as teorias da conspiração. Recursos atualizados do canal de Seong Ji-han, mais opções disponíveis para visualizadores. Revelou 3 constelações dominantes da humanidade. Mais surpreendente. Pitya. Um dia desde que a partida de promoção da Star League, cerimônia de coroação, terminou. O interesse em torno do evento permaneceu fervoroso. Os alienígenas continuaram gritando, fraude, mas calaram a boca quando o olho da luz apareceu LOL. Os administradores são realmente tão incríveis? Eles não são basicamente deuses da Battle.net? Mas a Battle.net já não tinha deuses, como o deus do trovão antes. Esses administradores devem ser de nível superior, a julgar pela agitação dos alienígenas LOL. Os espectadores humanos, menos sintonizados com a presença dos administradores em comparação com os alienígenas. Focado mais nas mudanças de canal de Seong Ji-han e nas constelações dominantes da humanidade. Você viu o canal do Seong Ji-han? É branco brilhante LOL. Eye of Light e opções de canal, mas as mudanças não parecem significativas. Saberemos assim que ele começar a transmitir. Não foi estranho. As constelações dominantes da humanidade? Chamar Ashoka de rei faz sentido. Mas Pitya, ela não é apenas uma profetisa grega? Um profeta governando reis? Uau, haha. Para os telespectadores, o canal de Seong Ji-han parecia ainda mais brilhante com recursos adicionais. Embora a marca do olho de luz tenha aparecido na tela, seu impacto não foi claro. Ao contrário dos espectadores que sentiram mudanças mínimas. Por que existem tantos recursos adicionais? Seong Ji-han franziu a testa diante das extensas novas opções em seu canal BattleTube. Ele não esperava muito da atualização. Mas o dono do canal agora tinha uma enorme variedade de opções. Tentando entender os recursos do canal. Vou deixar a análise detalhada para Raeon. Oprimido pelas escolhas, ele decidiu passar a tarefa para o mestre da guilda. O que mais importa é o olho da luz. Durante o jogo de ontem, ele perdeu o buff Star devido ao bloqueio do espectador. A ausência de um aumento de habilidade de 80% foi um prejuízo doloroso durante a criação da espada Taiji. A falta de talento marcial também pode ter dificultado a conclusão da espada. Ashoka comentou sobre seu talento ambíguo. Embora descontente na época. Um dia depois, Seong Ji-han aceitou e procurou soluções. Sem talento marcial natural como Dongbeng Saki, devo usar todos os meios para compensar minhas deficiências. Um método simples para melhorar o talento em falta seria treinar. Mas a sua realidade imediata não permitia tal luxo. Enfrentando oponentes formidáveis como o dono do abismo, Dongbeng Saki, e o deus marcial. Embora o treinamento fosse essencial, ele também precisava de meios para preencher a lacuna com tais inimigos. O buff Star é fundamental. Preciso testar se o olho da luz evita bloqueios como da última vez. Querendo experimentar, ele ponderou maneiras de iniciar a interferência no canal. Enquanto Seong Ji-han avaliava suas opções. O Arena Master envia uma mensagem para você. Os campos de treinamento do vazio foram totalmente reparados. Você gostaria de visitar? Bem.
Um local adequado para teste se apresentou.